Oi, gente, tudo bem? Vou trazer mais um sentimento. É desse livrinho aqui, A Chave da Virada, para que você pense, busque, quem sabe ore sobre isso. De repente, pode ser uma coisa antiga ou está acontecendo agora. Ai, é ruinzinho de falar isso. Mas a gente vai ter que mexer nele. Tá tudo bem para você? Desprezo. 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 Saiu alguma coisa aí? Você se sente desprezado ou desprezada por quem? Tem algum momento na sua vida que veio à sua mente? Já que eu vou falar de desprezo, tá me vindo a quebra da palavra aí quebra, preso, tá? Que é o oposto de... Cadê você? Vem aqui. Prezar. Chegou. Prezar, amar, apreciar, acatar, respeitar. Eu prezo. Ou eu fui prezado, eu fui amado. Os dois vão entrar em um embate. Né? Parece que eu sou tão amada. Nossa, parece que eu sou tão desprezada. Nossa, parece que eu sou tão querida. Nossa, parece que eu sou tão odiada. O prezar e o desprezar. Eu tô vendo um adesivo assim. E às vezes o adesivo é você, cola aí, né? Cola você, bonitinho aí, alguém que te ama te cola. Isso. Vamos unir você aí, né? Você pertence a esse lugar, ou você merece isso. De repente vem alguém né, pega você, arranca. Não. E te despreza. Despreza o seu trabalho, despreza a sua pessoa, despreza você, a sua roupa, os seus sentimentos. Alguém que desprezou você como homem, como mulher. Mas também tem aqueles que... E aí fica na nossa mente, né? As duas partes. Tanto que quando a gente tá bem, a gente fica lembrando, né? Como nós somos prezados, queridos, né? Como as pessoas querem a nossa presença. E quando a gente tá mal, geralmente o que vem à mente é o quanto somos desprezados. Quanto não fazem questão de nós. Nos arrancaram assim. Sai daí. Isso não é para você. E ali, aqui no dicionário, quando fala em prezar, que é o oposto de desprezar, ele termina falando que é respeitar-se. É
Bom, se alguém me despreza, eu pelo menos me respeito, eu sei o meu valor. Então, fico longe de quem me despreza. Ou, como Anne Frank, né? Ali no último comentário que eu fiz com vocês, de julho de 1943, ela diz: nossa, esse do céu, ele me despreza. Ele despreza o meu trabalho, meus estudos. Mas ela se respeita, ela se preza. E ela continua. Ela insiste, não, eu quero usar essa mesinha. Eu quero continuar o meu tricô. Tudo aquilo que você despreza, são essas coisas que eu vou continuar. Aliás, isso vai falar de mim para sempre. O meu trabalho, aquilo que você despreza, é isso que vai ser falado. O que vai ser lembrado não é o que você fala de mim. É o que o meu próprio trabalho falará de mim. Os meus próprios, enfim, as minhas anotações que você tanto despreza que eu vou fazer nessa mesinha, é exatamente isso. O meu trabalho falará de mim mesma. E é isso, entendeu? Essa guerra dentro da nossa cabeça, sabe? Entre o prezar e o desprezar. A gente se engana também. A gente acaba prezando pessoas que não valem nada. E a gente acaba desprezando pessoas que de repente, né, cometendo o erro também, né? De, sei lá, você analisou pela aparência, por alguma coisa, né? E a gente também pode ser enganado, porque a pessoa por algum aspecto a gente pode ser enganado, entendeu? Já fomos enganados muitas vezes. E todos nós já desprezamos Deus também, não é? Agora, nós não podemos ser arrogantes também, né? Ai. E Deus nos ama a todo momento e Ele está esperando o nosso arrependimento. A gente sempre tem que manter a humildade. Eu estava assistindo um programa ali de comédia que eu achei engraçado, que o cara ficou muito bravo que o rapaz errou o nome dele, né? Escreveu o nome dele errado, até falou certo, mas é que o nome dele causa dúvida mesmo, né? Em relação à escrita. E o rapaz escreveu errado, então ele falou assim, não, então você não serve para estar comigo. E aí, na hora me veio assim, Jesus. E aí eu pensei assim, eu vou dizer para vocês, Jesus não nos despreza, porque nós falamos o nome dele errado o tempo inteiro. O nome dele não é Jesus, nunca foi Jesus. Isso eu descobri através de um casal judeu, que me disseram assim, você sabe que o nome dele não é Jesus, né? E na época realmente eu não sabia, já tem, acho que foi 2011 isso. E daí me falaram, não, o nome dele é Yeshua, ou Yeshua, né? E eu, uau, meu Deus, mas ele não nos despreza, nem por isso, porque o importante é o coração, uma coisa que Deus tem me falado sobre o preparo, né? O conhecimento, saber muitas palavras difíceis, diferentes. Você pode fazer como eu amo ler dicionários. Eu gosto de buscar também a origem das palavras e de nome de pessoas também, buscar qual o significado do teu nome. Bem legal, né?
O meu é mel abelha. Tem o lado doce e o lado da abelha aqui, que é brava, né? E o preparo, esse preparo que pode ser que tenha a ver com o fato de você não ser prezado porque você não tem um preparo. Alguma coisa talvez você não tenha, entendeu? Talvez você não tenha uma especialização, um mestrado, um doutorado, um curso superior. Você pode fazer a qualquer momento, mas isso não é importante para Deus. Eu não acredito que Deus não... Pode ser que um homem despreze o outro porque escreveu o nome errado, mas Jesus não. Entendeu? Até porque Jesus, ele era analfabeto. Mais uma vez, de Nazaré, analfabeto. Ele mesmo não escrevia. A gente nunca pode perder a humildade, né? As pessoas, elas não vão e não vão nos conhecer assim, sabe? Como a gente gostaria. Jesus não achava, não esperava isso das pessoas, sabe? Não é conhecimento bíblico que aproxima as pessoas de Deus, por mais que seja importante ler a Bíblia. Não é isso. Aquelas pessoas que estavam para matar aquela mulher apedrejada, elas tinham muito conhecimento. Elas, cheias de preparo, estavam para matar uma mulher. E daí chega um homem de Nazaré despreparado, que desprezou completamente as fontes, né? Desprezou o quê? Ele desprezou a Bíblia ali. Pelo menos na parte que dizia apedreja. É isso que Deus quer, escreveu Moisés, né? E as pessoas não estavam preparadas para amar. Elas estavam preparadas apenas para seguir regras cegamente, entendeu? E ela se sentiu desprezada pelas pessoas, por pessoas extremamente preparadas. E o mais estranho é que ela também era preparada, ela também. Ninguém ali, eu acho que não era só Jesus que era analfabeto. Eu acho que a gente pensa que hoje analfabetismo, não sei quantos por cento da população, se é 5, 10%, enfim. Mas naquela época eu acho que a maioria das pessoas eram analfabetas, né? Não é como hoje que é a maioria letrado e a minoria analfabeto. Porque não havia escolas ainda, né? Então, eu não sei se você, às vezes, está nessa posição, sabe? De se sentir desprezado por pessoas preparadas, mas a mulher que estava para ser julgada, ela também, de certa forma, era preparada. Talvez não no nível cultural como nós temos hoje, não sabendo ler e escrever, mas o conhecimento deles era passado de forma oral, entendeu? Até, por exemplo, quando Moisés, acho que Moisés que escreveu o Gênesis, né, o Pentateuco, muitas coisas que ele escreve, para mim, são informações que ele obteve de pessoas mais velhas, né? Da mãe dele, do pai, talvez avós também, enfim, irmãos. Porque era assim antigamente que o conhecimento era passado, não era de leitura de livros.
As pessoas eram como livros. Então, aquela mulher que estava se sentindo desprezada, ela também tinha um preparo. E o preparo dela era sempre para desprezar as pessoas. Um pouquinho que elas saíssem da linha, entendeu? Um pouquinho que elas errassem. O mesmo preparo que você tem para odiar alguém, a pessoa odiada também tem um preparo contra você. O mesmo que você tem para amar, as pessoas também têm em relação a você. Então, assim, esse prezar e desprezar é uma arma na mão. Eu posso desprezar quem eu quiser. Hoje posso desprezar o maior número de pessoas hoje. Sair na rua desprezando. Eu posso sair também e prezar o maior número de pessoas. E fazer com que isso seja importante na minha vida. Prezar as pessoas. Entendeu? E isso não só quando as pessoas acertam, quando elas erram também. Prezar elas, de alguma forma. Nem que seja orando, né? Nem que seja não. Falei errado. Essa é uma das primeiras coisas que a gente deve fazer. É orar pelas pessoas. Enfim, ficou muito extenso, né? Profundo. Enfim. Ai, desprezo. Desprezo é algo de... Uau, parecer ser toda feliz e contente, você apareceu todo feliz e a pessoa fez pouco caso. Sabe, alguma coisa que você espera tanto, nossa, eu fui apresentar o meu trabalho e fizeram pouco caso. Desprezaram o meu amor, desprezaram a minha atitude. Nossa, deu tanto trabalho, desprezaram. Às vezes não é nem que as pessoas falaram alguma coisa e riram, debocharam, não fizeram nada. Nem torceram o nariz, nem isso não fizeram. Entendeu? Tem coisas que elas têm um valor imediato e logo elas já perdem o valor. Que nem um perfume cheio de álcool que você passa assim e ele, né? Cheiroso e logo. E tem coisas que elas são demoradas, que é mais como um fruto que você põe a semente na terra, você põe a água e demora. Esse é o caso da Anne Frank, né? Uma coisa que ela ficou lá escrevendo, ela dizia sempre que ela se sentia mal compreendida ali com as pessoas que estavam ali naquele anexo secreto e em algum momento, quando esse diário dela virou um fruto, isso realmente se espalhou, né? Mas ela mesma não viu isso. Então, às vezes, é como se Deus escondesse o nosso valor. Até porque, às vezes, as pessoas, quando elas pensam que elas têm um valor muito grande, elas acabam perdendo a humildade, entendeu? E, às vezes, eu não sei, às vezes Deus faz isso também, né? Para que a gente... E o que é triste é que muitas pessoas desistem, né? E eu digo para você, não desista. Se Deus falou com você sobre algo e você não está acolhendo ainda aquilo que você quer, não há oração sem resposta. Se Deus falou com você, persista e continue. Mesmo que inicialmente você esteja se sentindo desprezado, desprezada. Em todas as áreas,
da sua vida, todas as áreas são importantes, tá? Se você de repente está num trabalho, se sente desprezado ali, ou quer uma coisa que é horrível, é você mesmo desprezar suas capacidades, de repente você está num lugar que não tem nada a ver com as suas capacidades. O que é péssimo, porque você tem que colocar suas capacidades em um modo de abstenção, né? Você não vai usar essas capacidades e você se sente mal. Aí você ora, eu creio que Deus vai dar o lugar certo para que você use das suas capacidades, para que você tenha uma história de vida na sua vida profissional. E de repente você está orando por um marido, por uma esposa. Não deixe de orar, né? Eu acho que a gente tem, em relação às coisas que a gente quer ser, eu quero ser valorizada nisso. A gente tem o nosso esforço. Mas tem uma coisa que, olha, não é só esforço. Às vezes você ficar minha mãe sempre dizia, tá malhando em ferro frio. Isso aí nunca vai virar nada. Nada, esquece. Você tem que reconhecer, você tá colocando esforço em uma coisa que, sabe, que de repente, sabe, você tá colocando a semente no cimento. Não vai dar nada mesmo. Então, assim, não é questão de você se descabelar, fazer 1000 propósitos, orar, esperar. Se não é o terreno adequado, né? Mas além do esforço, eu acho que você faz um esforço, mas tem uma coisa que é a vontade de Deus. A gente vê, quando Deus quer, Ele faz até na vida da pessoa que não quer. De repente a pessoa nem nunca pediu isso para Deus. E Deus dá. Porque Ele fala, eu dou para quem eu quero. Eu sou livre. De repente a pessoa nunca nem passou pela cabeça. E Deus resolveu dar. Às vezes Ele dá algo que você está orando já tem 10 anos, sim. Mas às vezes você nem orou por isso. Mas Ele quis te dar. Acontece também. E Deus, quando Ele quer, Ele faz. É isso. Então, a gente não pode escolher a maneira como as pessoas vão tratar a gente. A gente pode se afastar, né? E a gente pode escolher a maneira como a gente vai tratar as pessoas. Só isso. Infelizmente. E também não dá para adivinhar como é que as pessoas vão tratar a gente. De repente tem gente que começa te tratando bem e do nada, eu não sei, alguma chave é virada. Ou você descobre, né? Parecia que, né? Que a pessoa prezava tanto você. Enfim, as pessoas são uma caixinha de surpresa, nós também, né? A gente só pode cuidar do nosso próprio comportamento. Mas uma coisa é certa, nós temos muito valor. Nós somos amados. Eu lembro que uma vez eu participei do CRU, né, como Cruzada para Jesus, na faculdade. E na Universidade Federal. E eu lembro que na época eu estava passando por um período muito difícil. Foi um ano que eu estava me sentindo muito desprezada. Mas muito mesmo.
E parece que começou uma onda, sabe? E quando começa algo, parece que você só vai conhecendo pessoas que mais e mais vão te desprezar. E parece que é esses, sei lá, tipo um múltiplo que vira um infinito, assim, de desprezo, entendeu? E daí eu conversei com uma moça, ela era bem mais jovem que eu, mas ela já estava na igreja, já tinha um tempo. E daí eu falei para ela assim, que eu não era amada, né? Que ninguém me amava e que... acho que foi isso que eu falei para ela. Eu não lembro se eu cheguei a falar para ela que Deus também não me amava. Mas ela falou assim, não, você é amada, você é muito amada. É mentira isso, é mentira de Satanás. E aí ela conversou comigo e aí eu nunca esqueci mais, né? Porque às vezes o sentimento ele volta. E daí eu sempre lembro dela falando, não, isso é mentira, né? É mentira dele. E eu acho que nesse ano que ela me falou isso, 2017, foi um ano antes, que aí tem um relato que eu vi o diabo. Foi um ano antes do próprio diabo aparecer para mim e tentar me sufocar, apertando meu pescoço. Acho que foi uma das primeiras vezes que alguém me disse que o diabo contava mentira na mente da gente, né? E desse ano, 2017 até 2018, mas ele falou muita coisa na minha mente. E ele ia usando as pessoas para falarem as coisas para mim também. Enfim, foi um monte de coisa ao mesmo tempo. E sempre da mesma coisa, da mesma carga negativa, que é de desprezo, né? Tá até o momento que ele apareceu para mim. E quando ele apareceu para mim, foi tipo assim, eu não venho falando com você faz tempo. Eu não falei através da boca das pessoas. Eu não mandei você fazer isso, eu não mandei você fazer aquilo, mas você é muito teimosa. Eu tive que aparecer pessoalmente para te matar, porque você não me escuta, né? Então foi algo assim, tipo, já, né? Porque assim, eu tive um período de 2017 de depressão muito forte. E ele apareceu para mim dizendo assim, já que você não fez, eu vou fazer com as minhas próprias mãos aquilo que você não fez. E daí foi no momento que ele começou a apertar meu pescoço. E aí eu não conseguia respirar, né? E eu não conseguia falar. E uma das coisas que eu descobri é que não é a fala que faz com que Deus te salve, porque eu não poderia ser salva naquele momento, porque eu não conseguia nem respirar direito. E aí eu lembro que eu chamei por Jesus, né? Só que nada aconteceu. E daí eu lembrei, né? Eu falei aqui do nome, né? Que me falaram que o nome dele era Yeshua. Daí eu falei, Yeshua. Eu falei não, na mente, que eu não conseguia respirar direito. E na hora ele me soltou. Nossa, essa experiência eu não esqueço. Na hora ele me soltou. Que eu senti assim, que ele tem muito medo de Jesus, o diabo. Ele se caga de medo. No momento que eu chamei, ele me soltou. Ele é bem calmo, pelo menos a maneira como ele apareceu para mim. Muito calmo,
muito educado, muito refinado, como uma autoridade mesmo, sabe? E como 2017, não sei porque eu tô falando isso, mas enfim, era um ano que ele tinha certeza que eu iria morrer naquele ano. Ele tinha certeza. E aí, em 2018, ele já não suportando mais a minha existência, ele resolveu, o que eu entendo que é, quando ele apareceu para mim, foi algo que foi contra ele, porque quando o diabo aparece para você, ele se torna fraco. Enquanto ele está agindo por detrás, ele é forte. Quando ele aparece a carinha dele, ele se torna fraco. Por quê? Porque você começa a se defender. Opa, peraí. Então, a partir do momento que ele apareceu para mim, ele se tornou fraco. Que eu comecei a reconhecer ele em várias coisas que às vezes ele queria colocar na minha mente, entendeu? E eu comecei a reconhecer ele na boca das pessoas, na atitude das pessoas. E aí, ele também se tornou fraco para mim, entendeu? Mas naquele momento em que ele apareceu para mim para tentar me sufocar, foi um ato de desespero dele. Tipo, eu não aguento mais você, isso já era para ter sido resolvido. Uma coisa assim, ele tinha na cabeça dele, né? A vitória dele, enfim. Mas Deus me preservou e, enfim, compartilhei isso com vocês. Talvez eu venha outro dia falar um pouquinho mais sobre a maneira como eu acho que o diabo age, né? Dentro das famílias também, e dentro da vida da gente. E uma das maneiras que ele faz é desprezando e instruindo a gente a se autodesprezar, né? Fazendo a gente crer que nós não somos importantes, que nós não somos amadas. E nós temos um papel muito importante, que nós somos luz e sal no mundo, nós temos um propósito, nós temos chamados, nós temos coisas que a gente nem sequer supõe que Deus tem para nós. É isso, tchau, Deus abençoe vocês.